No nosso governo, nós tínhamos a política de manter uma relativa estabilidade de preço. Porque como o Brasil é autossuficiente, ele refina 90% do seu petróleo, ele podia estabelecer uma política de preço, que é uma vantagem comparativa para o Brasil com o resto da economia mundial. Se eu tenho gás mais barato, por exemplo, para termogás, para produzir energia, como agora, numa época de seca, se eu tenho diesel mais barato, se eu tenho combustível mais barato, eu consigo beneficiar a população, por exemplo, o gás de cozinha, e, ao mesmo tempo, eu melhoro a competitividade da economia, porque sou um grande produtor. O que eles fizeram? Estão destruindo essa sinergia, venderam a BR Distribuidora, venderam gasodutos, venderam agora uma refinaria na Bahia por metade do preço que essa refinaria tinha, e pretendem, inclusive, vender mais 8 refinarias. Estão desmontando essa sinergia. O que aconteceu, Leonardo? A importação de derivados de petróleo, nós estamos exportando óleo cru e estamos importando petróleo processado. Dobrou as exportações americanas para o Brasil. O Brasil dobrou o volume de importação de petróleo refinado nos Estados Unidos, que é uma coisa absurda. Interessa a grandes multinacionais americanas, mas não interessa ao Brasil. Ao Brasil interessa exportar derivado de petróleo, interessa a autossuficiência, interessa a vantagem competitiva. Então você tem em 2 meses, aí vem o Pedro Parente, depois do golpe, isso está no centro do golpe. Seu artigo, por sinal, foi muito importante. Está no centro do golpe, a disputa da renda do petróleo, de quem é o petróleo. Então, o Pedro Parente vem e cria a política do PPI, ou seja, indexa o preço do petróleo ao preço internacional e ao câmbio. Então, tinha variações diárias e, como nunca volta, porque é uma estrutura oligopólio, o preço só subia. Então, nesses 2 meses, nós tivemos um crescimento e essa política manteve. Depois do golpe do Bolsonaro, foi essa a política. Privatizar, desmontar a Petrobras, aumentar o preço. Com isso, você abre mais espaço para importação, os preços subiram 35%. O que você fala para o motorista de Uber? Já caiu o número de passageiros, o sujeito já foi desempregado, trabalha sem nenhum direito, e de repente tem um aumento de custo que ele não consegue repassar para a tarifa. Como é que você administra os caminhoneiros com essa queda de carga, de volume, que a economia está em recessão de novo, caiu 7% os serviços em dezembro, caiu 6% o comércio. Como é que ele absorve esse aumento de preço? Então você tem uma tensão, e o gás de cozinha. Quer dizer, acabou com o auxílio emergencial, tem 14 milhões de desempregados, 15 milhões de pessoas que não trabalham e não procuram emprego, uma situação sem precedente na história do Brasil. O que você oferece um bujão de gás a mais de R$100, chega a R$150 em alguns lugares do Brasil. Então, essa situação é socialmente insustentável. Uma economia do tamanho do Brasil, uma empresa do porte da Petrobras, ela não pode ser só um instrumento dos seus acionistas. Ela não pode se reduzir a essa visão. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. A Vale do Rio Doce foi privatizada. A lógica dela passou a ser financiarização. São os bônus e dividendos dos executivos, quanto maior o lucro, mais dividendos, e os acionistas sugando o que podiam ali. E aí, para isso, reduz custo e aumenta o máximo a transferência para os investidores. Ela não fez os investimentos prudenciais em segurança das barragens. O desastre foi monumental. O que está acontecendo com a Petrobras é um processo semelhante. Eles estão esquartejando a empresa, vendendo um patrimônio em meio a uma pandemia, uma recessão mundial, que os preços estão subavaliados. Um patrimônio que foi construído ao longo da história do Brasil, que eles não têm o direito de fazer.